Eu sou a Vânia Munhata de Vasconcelos e vim fazer o Evangelho com vocês, estudar um pouquinho. O tema de hoje é por que no mundo, frequentemente, a influência dos maus supera a dos bons. Nós vamos iniciar os nossos estudos com uma prece, onde eu sugiro, convido vocês a se colocarem numa posição bastante tranquila, como acharem melhor, olhinhos abertos, olhinhos fechados. Se quiser ter copinho de água, pode, porque é um veículo bom para a espiritualidade medicar. Se quiser deixar uma luz mais baixinha, assim, não muita claridade, também pode. Tudo para que vocês estejam concentrados, para que vocês consigam fazer com a espiritualidade amiga, os nossos mentores que estão presentes agora nesse ambiente, para que nós possamos fazer esse trabalho em sintonia com eles. Feito isso, a gente vai dizer obrigado, Senhor. Obrigado pela vida, pela oportunidade de estar aqui neste momento, neste segundo, com todas as condições que nós vivemos, mas em sintonia com a tua luz, com o bem que provém do teu amor, com tudo aquilo que nós necessitamos e precisamos experimentar de bom e às vezes nem tão bom. Obrigado, Jesus, irmão querido, irmão mais velho, que sempre nos carregou pelas mãos e que prometeu estar presente onde dois ou mais se reunissem em seu nome, e é em seu nome que nós estamos aqui hoje. Obrigado, bons espíritos, em especial aos nossos mentores, esses espíritos que trabalham tanto pela nossa evolução, pela nossa proteção, pela nossa inspiração, para que sejamos os melhores alunos na escola da vida. Aos espíritos que vêm estudar junto conosco, espíritos familiares, espíritos simpáticos e muitas vezes os companheiros do dia a dia, até mesmo nas nossas dificuldades, aqueles que também precisam aprender. Que todos sejam bem-vindos, que os ambientes estejam preparados, protegidos e que nosso coração e a nossa mente estejam absolutamente capazes de receber todo o conhecimento que receberemos nessa noite. E é com gratidão, em especial também aos espíritos protetores do SEAC, que nós iniciamos as nossas conversas, os nossos estudos dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Joia, gente, vamos começar então, né? Repetindo o tema da conversa. Eu gosto muito dessa questão. Por que no mundo, frequentemente, a influência dos maus supera a dos bons? Antes de começar a falar do tema propriamente dito, eu quero fazer um lembrete para quem é estudante e uma explicação para quem ainda não é estudante da doutrina espírita. Essa pergunta que eu falei do Livro dos Espíritos, ela é desta obra, O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. O Livro dos Espíritos é a primeira obra espírita que faz parte da codificação. Ela foi feita, codificada, organizada, publicada por Allan Kardec em 1857, há exatos 163 anos. E ela é dividida em 4 partes. Eu já vou falar das partes que ela é dividida, mas o que aconteceu com essa obra? Ela fala da imortalidade da alma, da natureza dos espíritos, das relações dos espíritos conosco, os encarnados, que também somos espíritos, mas estamos no corpo material, das relações desses espíritos conosco também, das leis morais, da vida presente, da vida futura, do que espera a humanidade no porvir, no futuro, enfim. Tudo isso está abrangido pela obra O Livro dos Espíritos, tá? E aí eu acho bem interessante como Kardec organizou as coisas. Porque o que ele fez? Ele estudou, compilou todo esse material que foi recebido por médiuns de todo o mundo, ele analisou, ele comparou, ele verificou se as mensagens se repetiam e disse, bom, esta mensagem eu posso considerar verdadeira, esta mensagem não, então ela só fica para lá guardadinha, um dia, se eu conseguir comprovar, eu utilizo. E aí ele colocou nas obras espíritas somente as mensagens que ele considerou verdadeiras, corretas e que poderiam ser intituladas de doutrina espírita. Então o Livro dos Espíritos, sendo o primeiro, ele fez como perguntas e respostas e dividiu em
4 partes. A primeira parte é das causas primárias. Interessantemente, de cada parte, e a partir desta parte que eu vou falar, que eu estou falando agora, ele criou uma nova obra. Então, a primeira parte do Livro dos Espíritos é das causas primárias e gerou o Livro dos Médiuns. Então vai falar de toda essa questão de comunicação com os espíritos, mediunidade, etc. No Livro dos Espíritos explica de uma forma e ele estende, ele explica com mais detalhes dentro do Livro dos Médiuns, que foi em 1861. Daí, da segunda parte do Livro dos Espíritos, a segunda parte se chama Do Mundo Espírita ou Do Mundo dos Espíritos. Ela está em O Evangelho segundo o Espiritismo, de 1864. A terceira parte é das leis morais. O Livro dos Espíritos fala das leis morais. E onde estão as leis morais, esse raciocínio que Kardec começa a desenvolver no Livro dos Espíritos e na outra obra? Em O Céu e o Inferno, tá? Quarta obra da codificação. E por fim, a última parte do Livro dos Espíritos é a parte que diz das esperanças e consolações, que estará sendo estudada e desenvolvida na obra A Gênese. Normalmente, muitos espíritas, eles não leem a codificação inteira, não estudam a codificação inteira e acabam ficando muito no Evangelho segundo o Espiritismo. Talvez estudem o Livro dos Espíritos, o que é muito importante, deveria ser estudado, e os que estudam mediunidade, que trabalham com a capacidade mediúnica, acabam estudando o Livro dos Médiuns. Mas muita gente não estudou O Céu e o Inferno nem a Gênese, o que é uma pena. Eu recomendo que vocês estudem. Por que eu estou falando tudo isso? Porque o que eu estou tratando hoje será tratado também de outra forma, com mais abrangência, com outras análises, na obra A Gênese de Kardec, principalmente na segunda parte da obra A Gênese. Então hoje nós aqui estamos estudando o livro 4, Esperanças e Consolações, capítulo 1, Penas e Gozos Terrenos. E especificamente falaremos uma pincelada geral das perguntas 920 a 933. Para vocês verem que eu levei 5 minutos falando, ou 6 minutos falando, só de uma explicação introdutória do que é a obra espírita e não do seu conteúdo. Para vocês verem que tem muita coisa para estudar. Bom, vamos lá. O que acontece com o homem? O homem é espírito, ele encarna. Nós falamos que o espírito encarnado é a alma, e aí Kardec vai fazendo perguntas no Livro dos Espíritos, e a primeira pergunta, 920, desse conteúdo que nós estamos estudando, é se nós aqui na Terra podemos ter felicidade completa. E o que dizem os espíritos? Não. Sinto muito, não. O sinto muito é meu, é óbvio. Não teremos aqui, pelo menos não agora, pelo menos não ainda, e nas condições em que nós vivemos, felicidade completa. Por quê? Porque o planeta Terra, isso lá em 1857, há 163 anos, os espíritos disseram: o planeta Terra é um mundo onde nascem os homens para expiar, ou expiação, e para provas. Então não é um lugar onde bons espíritos felizes vêm aqui para desenvolver somente conhecimento. Nós estamos aqui para desenvolver conhecimento, desenvolver as questões morais, mas também para expiar e provar. Rapidinho, o que é expiação, o que é prova? Normalmente a expiação é o quê? Eu errei, eu violei a lei divina, eu mexi e feri o meu próximo, eu causei o mal. Como é o melhor jeito de eu aprender? Ah, claro, pelo amor. Mas eu já errei, eu já não sei fazer. Então, qual é o outro melhor jeito de aprender? Através da expiação, em que eu vou resgatando o mal que eu fiz, ou seja, eu vou quitando uma dívida e entendendo que aquela conduta está errada, para que eu nunca mais repita essa conduta. Qualquer conduta que nós tenhamos cometido e que seja má, de alguma forma a vida nos devolverá para que a gente expie. Como é expiação literal? Não.
Depende do que a gente precisa aprender, como estamos aprendendo. Por isso que é sempre melhor aprender pela lógica do amor. E a prova é a seguinte: eu já entendi, está errado. Então eu vou me expor a uma situação em que eu tenha a oportunidade de errar de novo, só que ao errar eu não aprendi. E ao não errar significa que eu passei na prova. E aí, este é o motivo de nós estarmos encarnados aqui. Somos todos imperfeitos, todos falhamos, todos tropeçamos, mas a gente tem oportunidades repetidas, reiteradas para mudar, para corrigir. E aí, os espíritos dizem a Kardec, não só isso, como ele fala, é obrigação nossa, do encarnado, de nós, cada um de nós aqui, abrandarmos, ou seja, diminuirmos, minimizarmos os nossos sofrimentos, os nossos males. Lembrando que esta parte é de esperanças e consolações dentro do Livro dos Espíritos. Então, os espíritos não dizem, não é porque vocês estão no mundo de expiações e provas que vocês têm que ficar sofrendo, não. É nossa obrigação minimizar, abrandar os males, tentar ser o mais feliz possível, que dentro da felicidade que é possível no planeta Terra. Relembrando sempre que nós sermos felizes, o que fazer de tudo para ser feliz é dentro da lei de Deus, dentro das leis naturais, dentro daquilo que pode e deve ser feito sem ferir o outro. E isso é uma coisa que às vezes a gente passa a vida inteira e não percebe, mas a gente tem que aprender. Então existe sim, dizem os espíritos, a possibilidade de nós termos uma felicidade relativa. Quem sofre muito porque o sofrimento dessa pessoa, o de querer a perfeição da felicidade ou o máximo de felicidade, sinto muito, vai sofrer duas vezes, tanto porque aqui não vai encontrar e segundo que vai perder oportunidades maravilhosas de desenvolver virtudes, de corrigir-se, de fazer as coisas diferentes, de ser útil e aí vai ter que começar tudo de novo, porque lição mal acabada é lição que se recomeça. E aí os espíritos usam até uma palavra artífice. Eles dizem que nós somos os artífices, nós somos os autores, os construtores, os artistas da nossa vida. Mas eles falam isso no sentido da nossa infelicidade. O que eles estão dizendo é nós, espíritos encarnados aqui, somos os artífices, os construtores da própria infelicidade. Quando nós praticamos a lei de Deus, que são as leis morais, parte terceira do Livro dos Espíritos, tem todas lá, as que nós já temos capacidade de conhecer na Terra, porque certamente existe muito mais entre o céu e a Terra do que a gente já acessa, até mesmo dentro da doutrina espírita. As leis, se a gente seguir e fizer de acordo com as leis morais, nós vamos nos poupar. Vamos diminuir a incidência da lei de retorno em questões negativas por sobre nós todos. Então eles dizem, sim, se vocês fizerem as coisas conforme a lei divina incentiva a fazer, o que acontece? Vocês podem viver, gozar, aproveitar uma felicidade relativa que seja tão grande quanto se permite num mundo grosseiro como o nosso, porque o nosso mundo ainda é um mundo bastante grosseiro. Kardec, nas questões, ele faz a pergunta, os espíritos respondem através desses médios, dessa codificação, dessa organização que ele fez, mas tem perguntas que ele entende que são necessárias serem esclarecidas no linguajar humano, vamos dizer desta forma. E aí ele vem e diz assim: o homem bem compenetrado do seu destino futuro, aquele que compreende que está aqui de passagem, que está indo para algum lugar, não vê na existência corpórea mais do que verdadeira, rápida passagem. Vou dar um exemplo. Ele dá um exemplo que é parecido com isso. Nós vamos viajar, estamos entrando em férias. Vamos para onde? Sei lá. Um quer ir para a Europa, outro quer ir para o Nordeste, outro quer ir na casa da mãe aqui do lado da cidade ao lado, não importa. Qual é o objetivo? Ir para algum lugar.
Aí, neste meio do caminho, o exemplo de Kardec é o seguinte: é como uma parada momentânea numa hospedaria, num hotelzinho, numa pousada precária, de má qualidade. Vocês ficariam felizes? Não, ninguém fica, né? Todo mundo quer estar num hotel 5 estrelas, é óbvio. Só que ele diz na explicação, o viajante, se consola facilmente de alguns aborrecimentos passageiros numa viagem que deve conduzi-lo a um lugar que ele deseja chegar, que ele deseja ir e que é melhor para ele. Por isso que ele fala, o homem bem compenetrado de que aqui é só uma passagem, que ele tem um foco futuro, não vai ver na existência como um todo, não verá na vida, por mais difícil que nos possa ser ou até mesmo parecer, porque existem pessoas que conseguem ainda ter a capacidade de ampliar os próprios sofrimentos, mais do que uma passagem. E os incômodos desse momento que nós estamos vivendo vão acabar e vão ser positivos, porque se não fosse estar aqui não chegaríamos lá. E é muito legal ver isso. E aí ele continua dizendo, nós somos punidos nessa vida pelas infrações, ou seja, o que violou a lei de Deus em existência corpórea anterior ou mesmo nesta vida mesmo, quando a gente tropeça, erra nesta existência. Então nós somos punidos. O que é punição? A gente entende muito castigo corporal, mas não é isso. A punição é dizer o seguinte, peraí, existe uma penalidade para quem erra. A sua penalidade é o retorno daquilo que você fez. Existe pena mais justa, existe forma mais bela de você receber na vida aquilo que você deu. Você não pode nem criticar quem está aplicando a pena, porque de fato você mesmo fez isso. Então, ele diz aqui, Kardec continua falando, que os nossos males decorrem dessas infrações e pelos nossos próprios excessos. Todo aquele que controla a sua conduta, trabalha as suas imperfeições, que busca desenvolver virtudes, é óbvio que os seus tropeços serão menores, as consequências de suas ações serão menores, sem esquecer que a intenção do erro coloca peso ou alivia a punição. Porque às vezes a gente só pensa em fazer o mal e não faz, mas teria feito se tivesse tido oportunidade ou tivesse dado certo, se não tivesse medo de qualquer coisa. Mas não, dentro de mim eu fiz. Agora, às vezes a gente erra e não fez, porque estava propositalmente, a intenção não era tão má, enfim. E aí Kardec nos diz, se nós formos pensando, formos remontando, reconstruindo os nossos pensamentos, em todos os atos que nós fizemos do nosso sofrimento atual para trás, nós teremos condições de analisar que as infelicidades que vivemos são resultantes quase sempre das próprias ações que nós fizemos, da forma que a gente agiu, pensou, sentiu, ou não fez, ou não agiu, ou não pensou, ou não sentiu, tá? Então, um primeiro desvio do caminho reto, diz Kardec, pode ser o causador de todas as nossas mazelas atuais. E aí Kardec pergunta, mas tá bem, ok, a gente entende, a Terra não é um planeta de alegrias, nós sofremos, mas existe uma medida comum de felicidade para todo mundo? Porque tem gente que é muito rica e a gente que não é tão rico acha que aquele é o suprassumo da felicidade. De repente não é. Tem dificuldade de relacionamento, não consegue confiar em ninguém, tem doenças que nem o dinheiro pode curar e assim por diante. Da mesma forma em outras circunstâncias. Mas ele fala, ele raciocina muito bem. Tá, então vamos ver qual é a medida comum da felicidade que eu, ele ou ela podem ter em qualquer tempo. E dizem os espíritos, para a vida material, a posse do necessário, para a vida moral, consciência pura e fé no futuro. A fé no futuro, vou repetir, tem tudo a ver com o que a gente acabou de falar. Se eu percebo que existe um futuro, eu acredito, eu tenho convicção e eu sei que esse futuro me trará momentos, lugares e pessoas melhores do que eu vivo hoje, porque eu merecerei estar num meio melhor do que eu vivo hoje, é claro que as minhas dificuldades
serão menores, porque o meu emocional não vê só dor e sofrimento, vê educação da alma. Então, e a consciência pura, por quê? Porque estamos trabalhando as virtudes e lutando contra as imperfeições. Disse Jesus, orai e vigiai. Agora, e para a posse, para a questão do material, a posse do necessário. O que é necessário para você? Se a gente pudesse parar agora 10 minutos e dizer, olha, você tem 10 minutos para fazer uma lista do que é necessário para você, a gente diria que tem que ter casa, que tem que ter carro, que tem que ter emprego, que tem que ter roupa. Pô, claro que diria que tem que ter amor, tem que ter família, que tem que ter abraço, tem que ter, sei lá, férias, viagens, beleza, poder, status, tantas coisas. Mas o que é necessário de verdade para você? Porque muitas das coisas que são necessárias para nós hoje, o outro não tem e vive. O outro não acessa e tem que continuar vivendo, tem que continuar lutando, tem que continuar vencendo as suas provas e as suas expiações. A questão continua com os espíritos dizendo que os males, o mal que existe nesse mundo, acontece na razão, na proporção das necessidades artificiais que nós criamos para nós. Porque às vezes a gente olha para o vizinho e diz, ele trocou de carro de novo. Isso eu estou falando da realidade do mundo onde eu vivo. O outro vai dizer, aquele vizinho comprou pão de novo. E o outro vai dizer, o vizinho viajou de novo para a Europa. Ou comprou um jatinho novo de novo. Percebem? As necessidades artificiais de nossas vidas é que fazem com que fiquemos insatisfeitos das coisas que não temos na questão material. Então ele vai falar, aquele que sabe diminuir as suas ambições, sabe diminuir as suas necessidades, ele ficará satisfeito com tudo que ele tem. E tudo que vier a mais é lucro. Ninguém está dizendo aqui que a gente não pode ambicionar nada, ou desejar ter algumas coisas, ou ter uma qualidade de vida material melhor. Está se falando sobre dependência, necessidade. Então, a posse do material, para o material, é a posse do necessário, para o moral, é a consciência pura e a fé no futuro. E aí os espíritos dizem uma frase que eu acho bastante legal para exemplificar. O mais rico, dizem os espíritos, é aquele que tem menos necessidades. Então vocês podem, eu posso, todo mundo pode querer melhorar de vida. Os espíritos falam que nós temos que fazer todo o possível, que não fira o outro, é óbvio, que não fira as leis divinas, é óbvio, que não fira nem mesmo as leis humanas, é óbvio. Mas a gente pode fazer de tudo para melhorar a qualidade de vida emocional, psicológica, moral e material das nossas existências. Porém, fazer isso sem a dependência, sem a escravidão da questão material. E aí, Kardec faz outra pergunta. Ele diz assim, ok, tem gente que nem fazendo tudo que pode, nem tendo todos os seus esforços, nem com qualquer ideia, qualquer sacrifício que ele faça, ele consegue ter nem mesmo o necessário. Comer, ter um lugar para repousar a cabeça, uma vestimenta para o frio, e saúde, educação, aquelas coisas que faltam aqui no Brasil, sabe como? Mais ou menos, um pouco mais, né? Então ele fala assim, a desgraça daqueles que estão privados, que não têm o necessário, não é real? Porque para Kardec, a pergunta anterior, o comentário anterior que eu fiz, poderia suscitar dúvidas. Peraí, tem gente que mesmo fazendo de tudo não consegue. Se vocês forem olhar hoje naquele site World Meters, acho que é assim que fala, você vai olhar, eu acho que eu olhei anteontem, era perto do meio-dia, eles contabilizam o ano, né, e contabilizam o dia. Mais ou menos meio-dia, tinha já morrido de fome, anteontem, lá por meio-dia, 14 mil, quase 15 mil pessoas morrendo de fome. É claro que Kardec quer saber por que a desgraça dessa pessoa, por que o sofrimento dessa pessoa acontece, como que pode não ser real se é só o nosso sacrifício.
que é o que dá a entender, né? Claro que é o nosso sacrifício, mas olha a resposta dos espíritos. O homem não é verdadeiramente desgraçado ou sofrido ou assim nessa questão da miséria, da dificuldade, do sofrimento real, senão quando sente falta daquilo que lhe é necessário para a vida e saúde do corpo. Portanto, sim, são verdadeiramente desgraçados no sentido da falta de graça, sem graça, sem o privilégio de ter o que nós temos, aqueles que morrem de fome, que não tem como se agasalhar num dia frio, que tem que dormir sobre a pedra, sobre uma ponte, dentro de uma lata de lixo, ou sei lá em que condições, porque lhe falta o necessário para uma vida digna, para sobreviver realmente. Eu tenho que comer, eu tenho que dormir, eu tenho que trabalhar, eu tenho etc. Então, sim, é reconhecido como sofrimento real. Agora, os espíritos não passam panos quentes e não fingem que as coisas não acontecem. Eles dizem, essa privação, esse excesso de sofrimento, essa falta de coisas necessárias, que é o mínimo necessário para qualquer um de nós, é talvez a consequência de sua própria falta. E então ele só deve queixar-se de si mesmo. Gente, para aí, não abandonem a conversa ainda antes de entender isso. Vejam uma coisa, aqui no Brasil nós sabemos a quantidade de pessoas que são corruptas, por exemplo, e que desperdiçam dinheiro que fui eu e vocês que pagaram de impostos. A gente pode falar disso sem ficar com raiva agora, tá? Não é o momento de ficar com raiva. É um fato que a gente ainda está lutando muito no nosso país, e o mundo inteiro tem isso, tá? Não é só o Brasil, não. Para lutar, para diminuir, para impedir que isso continue. Onde é que uma pessoa corrupta, por exemplo, que tira o pão e o remédio da mesa de um que já é miserável, porque quando ele não dá o que ele se comprometeu com o serviço público para fazer para aquele sofredor, quando ele tira isso e aquela pessoa morre de fome e ele continua lá na sua casa, seja em que cidade, em qual estado, em que posição, ele está lá com o bom e o melhor, com um dinheiro que ele não deveria ter, qual é a punição, falando o termo do Livro dos Espíritos, qual é a punição que vocês acham que eles terão que viver? Não se empolguem, tem gente que fala assim, tem que morrer essa praga, porque a gente fala às vezes na hora da raiva, né? Não pode falar, não pode falar, não deveria. Por quê? Porque a lei de causa e efeito, junto com a lei de livre-arbítrio e a lei de reencarnação, vão dar jeito nisso. O que vai acontecer? Uma pessoa dessas, se não resgata nesta vida, se não recebe a consequência dos seus atos nessa vida, reencarnará. Ela não pode reclamar porque ela teve livre-arbítrio para agir. E aí ela reencarna depois de ter tido livre-arbítrio para agir, e aí ela diz assim, ok, eu fiz o que eu queria, agora eu tenho que arcar com as consequências. Para o bem e para o mal é assim que funciona. Então, quando os espíritos dizem, muitas vezes, talvez a consequência seja a responsabilidade da própria pessoa, quem sabe se um desses irmãos que sofrem mais não foram pessoas que desprezaram em várias frentes da vida coisas importantes e fundamentais que eles deveriam ter valorizado e deveriam ter tratado com cuidado. Ter-se responsabilidade durante a vida. Agora, se uma pessoa dessas experimenta uma vida de sofrimento por causa de outro e ela não está só sendo recepcionando a causa e o efeito, ela está lá porque ela disse, eu quero passar por uma prova de dificuldade, porque eu quero aprender a dar mais valor para as coisas que eu recebo e eu quero aprender a ser humilde, por exemplo. Ela poderia escolher, eu não tenho a prova da miséria, mas eu quero passar por essa prova. Aquele outro que me fez sofrer desnecessariamente, mesmo eu tendo me posicionado naquele lugar, eu poderia ter passado por uma prova da miséria sem ser miserável, vamos dizer assim. Se cada um fizer o seu papel, nós diminuímos o sofrimento de todas as pessoas. Então, sim, continua tendo o pobre no sistema que nós usamos hoje, mas esse pobre não será alguém que vai morrer de fome e que está morrendo neste segundo em algum lugar do mundo. Então, se cada um de nós terá sempre a responsabilidade sobre os seus atos. Aí Kardec vem também nessa questão e dá um alerta
social, vamos dizer assim. Ele diz: com uma organização social previdente, que prevê os problemas e tenta solucionar, e sábia, faz com sabedoria, com parcimônia, com cuidado, com responsabilidade, com compromisso, o homem não pode sofrer necessidades a não ser por sua culpa. Então, começa a haver uma colocação de valores nos seus lugares. Eu sofro porque a minha atitude me colocou nesse lugar. Eu não sofro porque, apesar de eu ter errado, o outro me colocou nessa posição muito pior do que eu precisaria ter vivido. As suas próprias culpas, as próprias culpas do homem são frequentemente o resultado do meio em que ele vive. Kardec repete. Mas ele alerta, quando o homem praticar a lei de Deus, falei isso agora há pouco porque foi citado em outra questão do Livro dos Espíritos, ele vai construir, os líderes disporão e nós usufruiremos, ou nós nos tornaremos líderes que disponibilizaremos para quem está numa outra posição social e outros papéis sociais, uma ordem social fundada na justiça e na solidariedade. E com isso mesmo ele será melhor. Toda a sociedade será melhor. Vejam que se isso que nós estamos falando aqui hoje fosse praticado pelos nossos governos em todas as áreas, em todos os poderes, em todas as instâncias, em todos os lugares do mundo, nós não veríamos tanto sofrimento quanto nós vemos hoje. É um absurdo nós fazermos assim e ter morrido uma criança de fome. Tá morrendo uma criança de fome, tá morrendo uma criança de fome. E podem olhar, é mais ou menos isso o que está acontecendo. Como é que a gente pode aceitar viver num mundo como este, com tanto sofrimento, com tanta dificuldade, e a gente achar que só rezar por eles vai dar certo? Não é isso que a espiritualidade quer da gente, não foi isso que Jesus fez, porque se só rezar fizesse o que tem que ser feito, rezar é muito importante, é fundamental. A gente não começa uma reunião e não termina um dia sem fazer uma prece. A gente tem que agradecer todas as coisas que a gente tem, todas as oportunidades. Rezar é muito importante, mas fica só rezando e vê se teu estômago para de doer de fome. O Livro dos Espíritos diz: o sofrimento está em toda parte. Entretanto, as classes sofredoras são mais numerosas porque a Terra é um lugar de expiação. E nós estamos expiando o quê? O erro que nós já cometemos e que continuamos cometendo. Quando o homem tiver transformado a terra em morada onde há bondade, onde há justiça, onde há amor, solidariedade, caridade, fraternidade, e um lugar onde bons espíritos, porque já precisam continuar para outras áreas do crescimento moral e espiritual, venham morar aqui, não vai ter isso. Então, o que acontece conosco? Temos que mudar de forma pessoal, individual e partir para a ação para que nós ajudemos a mudar este mundo inteiro. Parar de reclamar, gente do céu, eu falo isso há tanto tempo e não falo porque eu sou perfeitinha, não. Eu falo porque é uma coisa que a gente tem que trazer todo santo dia para a consciência. Todo santo dia eu tenho que pensar o que é que eu fiz de bom pelo mundo hoje. E não é transformar a África só. É transformar o meu relacionamento dentro de casa, com os meus vizinhos, no meu trabalho, no meu relacionamento humano, na forma que eu olho as pessoas, que eu penso nas pessoas, que eu vibro e oro pelas pessoas. Então, a gente precisa realmente continuar se questionando e dizer: tem que mudar o mundo. Não importa se o mundo é esse pedacinho de chão ou se é o mundo inteiro. Então, os espíritos dizem: depende de vocês serem felizes. É isso que ele está dizendo. Aí nós chegamos finalmente na pergunta 932, que é o tema desta conversa. Por que, eu repito a pergunta, no mundo, frequentemente a influência dos bons, a influência dos maus supera a dos bons?
amo essa pergunta, porque é a pergunta que me coloca todos os dias nos eixos. Pergunta-se, coloca lá na geladeira, na cômoda do lado da cama, primeira coisa para ler, última coisa para ler. Além daquela do homem bom, tá? Porque tem lá aquela que pergunta o que você fez durante o dia, também é boa, muito boa. A resposta dos espíritos, porque a pergunta é, por que no mundo frequentemente a influência dos maus supera, vence a dos bons? E a resposta, pela fraqueza dos bons. Vergonha, né? Ai, vamos nos esconder todos neste momento, porque sim, nós somos os bons. Ou vocês acham que vocês estão domingo à noite aqui, às 19h36, há 40 minutos quase, escutando eu falar dessa velocidade sobre esses assuntos, 121 pessoas nesse momento, horas que passaram por aqui, e é pouca gente, hein? Porque eu tô fazendo perfil live não só no SEAC, mas também no João Batista e no meu perfil que tem 5.000 pessoas. 124, nós somos os bons, não somos? Ah, eu e vocês somos os bons, mas eu vou repetir. Se quiserem fazer assim para só ouvir, façam. Por que os bons não... Porque os maus superam os bons? Porque os bons são fracos, pela nossa fraqueza. Os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Estes, os bons, quando quiserem, assumirão a preponderância. Vamos lá. O que é fraqueza, gente? Falta de vigor, falta de decisão, falta de atitude, falta de ousadia, falta de coragem, falta de vontade. Por isso que nós, os bons, eu e vocês, tá? Eu e vocês, tô tirando aqui, somos fracos. E o que é preponderância? Quando os bons quiserem, preponderarão. A preponderância é aumentar a influência. Hoje, isso é uma coisa que está muito perto, principalmente nos últimos tempos da minha vida, e é uma coisa que está muito perto na vida de todo mundo, que é a questão política, tá? Mas eu não estou falando de questão política partidária, estou falando de questão política social. O que está acontecendo? Durante muito tempo, nossa maior preocupação era qual era o campeonato de futebol que estava na vez, ou qual era o Big Brother da vez. Ainda tem campeonato e ainda tem Big Brother. Mas hoje diminuiu. Você encontra na rua as pessoas falando sobre política. Por quê? Porque a política hoje está mexendo mais no teu bolso, no meu bolso, na tua vida e na minha vida, e as dificuldades estão aumentando, porque nós durante muito tempo, por fraqueza, deixamos pessoas erradas fazerem atitudes, tomarem atitudes erradas e escolhemos essas pessoas para fazer isso. Não, Vânia, eu nunca votei em alguém para me roubar. Ah, votou sim. Votou quando escolheu mal. Votou quando não analisou, mas eu não sabia. Votou quando não cobrou, votou quando não foi atrás para saber o que ele estava fazendo, quando permitiu que ele fosse reeleito, quando não fez uma reclamação. Vocês sabiam que o Planalto tem ouvidoria? E vocês podem reclamar na ouvidoria de qualquer deputado ou senador ou de qualquer funcionário público lá no Planalto, Brasília? Vocês sabiam que lá, se vocês entrarem no Planalto e procurarem os e-mails, vocês encontram e-mail, telefone, todos os meios de contato de qualquer eleito de vocês e meu? Ah, mas não fui eu que não votei nesse cara aí não, ele não me representa. Ah, representa. Eu posso não ter votado, eu posso não gostar, eu posso não concordar, mas ele está lá em meu nome também, porque eu não tenho outro, porque eu escolhi outro que não está lá. Então eu tenho que fazer a minha parte. Eu vou pegar os meios possíveis para fazer a minha parte. Exatamente, ó, aqui ó, pode seguir cada proposição de cada deputado, de cada senador, recebe por e-mail. É isso aí, Ana. Então, é claro,
Isso eu tô dando um exemplo para coisa grande, mas e para coisa pequena? Vocês moram em prédio? Eu já morei em prédio. Vocês já ouviram falar que o síndico é uma porcaria e não faz nada? Não, pior, o síndico rouba. Pode ter certeza, ele rouba, porque o condomínio aumentou de novo. Mas você quer ser síndico? Não, síndico não. Conselho fiscal. Gente, não pensem que eu estou falando porque eu saí bombando por aí, fazendo todas essas coisas, tá? Não é. Eu tô aqui na luta tanto quanto vocês. Eu acho a maior hipocrisia do mundo a gente chegar aqui fingindo que é santo. Mas eu posso te garantir uma coisa, espiritismo na minha vida desde os 12 anos de idade, já errei tanto, já ainda erro hoje. Mas eu me tornei uma pessoa melhor e cada dia que eu faço palestra muito mais para mim do que para vocês. Eu cobro de mim, não de vocês. O que eu tô tentando fazer com essa empolgação aqui toda é dizer para vocês, será que vocês enxergam isso que eu enxergo? Que a doutrina está dizendo, que eu interpreto dessa forma? Dá para despertar? Eu vou tomar mais uns minutinhos de você, que eu sei que o SEAC já estava terminando o tempo, mas eu preciso só encerrar. Porque quando eu comecei, eu falei de todas essas coisas, encerrei com a 932, não estou comentando a 933, que tem muito a ver, e estou dizendo para vocês, quando os bons, nós quisermos, preponderaremos, teremos maior influência sobre os maus. Então, quando eu comecei a falar dessa questão política, eu estava querendo dizer o seguinte, não pensem que sair apedrejando e julgando quem pensa politicamente diferente de você é algum serviço que você está fazendo. Porque o cara vai odiar você e a tua ideologia. O cara vai detestar você e a pessoa que você defende. A gente precisa voltar a ter mais amor no gesto, mais amor no coração, mais amor na palavra, mais respeito, compreensão. Falei nesses dias numa outra palestra que fiz que nós precisamos entender o seguinte, ninguém sabe a verdade. Eu tô falando para vocês de verdades espíritas, mas alguém sentado do meu lado evangélico vai dizer isso não é assim. E ele tem toda a razão na ótica dele. Então a gente não sabe qual é a verdade. O que a gente sabe? Que a gente tem que ser bom, que a gente tem que lutar moralmente para se aprimorar, que nós temos que fazer para o outro o que gostaríamos que nos fizessem, que nós temos que ser parte da solução e não do problema. É isso que eu estou dizendo para vocês. Não importa qual seja o seu time, sua religião, seu partido político, a sua forma de pintar o cabelo, ou o tipo de roupa que você usa. Não importa. A intenção pesa mais do que todas as coisas. Temos que sim ser muito menos egoístas e muito mais humanos. Aliás, o evangelho, a doutrina espírita, dentro de várias obras, fala, o grande problema da humanidade é o nosso egoísmo. A gente quer estar certo. Claro que eu quero estar certa. Agora, eu quero ser a única certa? Será que eu sempre interpreto tudo certo? Então a gente precisa aprender um pouquinho de respeito pelo outro, principalmente agora, porque nós estamos, eu acho honestamente que nós estamos numa verdadeira guerra civil mundial, não só interna aqui, mas os outros lugares também estão tendo, porque bem e mal estão num embate gravíssimo. Por quê? Eu até dei uma enrolada aqui quando eu disse, eu comecei falando lá atrás das obras diversas que a doutrina espírita saem desse livro, do Livro dos Espíritos, das 4 obras, e que nós, na quarta parte do Livro dos Espíritos que a gente acabou de estudar, nós puxamos a Gênese. Eu recomendo que vocês leiam o capítulo 18 de A Gênese. É a obra toda, né? Mas vamos lá neste aí agora. Ele vai falar sobre os tempos chegados. Puxa vida! E o Livro dos Espíritos, essas questões que nós lemos aqui estão tratando justamente desta parte. E aí eu trouxe um pedacinho, que esse eu não vou me estender explicando, porque o que eu queria explicar já expliquei, mas ler para vocês rapidamente o que ele diz lá na última parte, os 3 últimos parágrafos de Os Tempos São Chegados de A Gênese. Ele diz assim: os flagelos destruidores, todas essas coisas que machucam, né?
furacão, terremoto, doenças, etc. Os flagelos destruidores só destroem corpos. Sim, tem um só aqui. Só destroem corpos. Isso é corpo. Isso aqui estraga, isso aqui envelhece, isso aqui deteriora. Mas não atingem o espírito. Eles ativam o movimento de vai e vem entre o mundo corpóreo e o mundo espiritual. É só para isso que existe. Claro, existe a questão da expiação, prova que a gente pode experimentar também. Mas é para isso também que servem os flagelos. Ir e vir. Sair daqui, ir para lá. Sair de lá, a gente reencarna aqui. E por consequência, desenvolver o movimento progressivo dos espíritos encarnados e desencarnados. Estimular o progresso. É de se notar que a todas as épocas da humanidade, da história, as grandes crises sociais foram seguidas de uma crise de progresso. Pausa. Nós estamos agora com doenças novas, né, do coronavírus, Covid, etc, essa doença nova, e ela está sendo considerada, inclusive por nós espíritas, como uma grande chaga da humanidade, com um grande problema. Eu não estou desdenhando a doença, tá? Eu estou forçando um tom para como nós estamos enxergando. A gente não entende que ninguém vai morrer de véspera se não for suicida. Como eu posso ser suicida? Eu tenho bronquite e eu encontro uma pessoa com Covid, eu passo a mão nele e esfrego na minha cara. Óbvio que eu estou exagerando. Então, a gente tem que ter os cuidados, os critérios. Só que, se acontecer, faz parte do movimento de ir e vir. Ele diz mais, a multiplicidade, a quantidade variada de causas de destruição é um sinal característico dos tempos. Quanto mais meios de morrer, quanto mais formas de morrer, é o sinal dos tempos. Porque deve acelerar a eclosão dos novos germes. Germes de vida, não germes de problemas de doença. São as folhas do outono que caem e às quais sucederão novas folhas plenas de vida, porque a humanidade, assim como a natureza, tem suas estações e os indivíduos têm as suas idades. Gente, como pode embelezar tanto o que para nós é só dor e sofrimento? Tudo que nós estamos vivendo hoje é só parte de uma grande engrenagem que nós somos a pecinha que está lá querendo entortar e não dá conta de fazer parte desse movimento, achando ruim quando uma rodana ou uma peça encosta em roda a outra. Para aquele que sabe que a morte só destrói o corpo, tudo isso que nós estamos passando, todas essas dificuldades que nós estamos vivendo e que eu não estou desqualificando, porque eu sei que é difícil, eu sei que é sofrido e eu sei que a gente precisa lutar para mudar esse quadro mundial. Mas se a gente sabe que a morte só destrói o corpo, diz os espíritos aqui na Gênese, não lhe causam o menor pavor. Aquele que sabe que a morte é uma passagem só, não causa pavor à morte. Compreende a finalidade dela e sabe também que os homens não perdem mais, que não é pior, por morrerem em conjunto do que morrer sozinho. Morrer de ataque cardíaco ou morrer junto com tanta gente que está passando por dificuldade nesse mesmo instante em vários lugares do mundo, de várias formas, em vários motivos. Já que, de uma maneira ou de outra, é preciso sempre chegar lá. Lá onde? Na verdadeira vida. Então, o meu convite a vocês nessa noite é a gente colocar peso real nas coisas, botar na balança como a gente está vivendo, como a gente está sentindo, como estamos pensando e o que temos feito para contribuir com o mundo, tá? Falando de Covid, quer usar máscara, gente? Não, tem uma obrigação, inclusive legal de usar, não vá fazer aglomeração. Tô sozinha? Eu não quero usar máscara, eu tô sozinha com vocês aqui. Vocês estão aí, mas a gente não tá aglomerado. Eu não tô de máscara porque eu preciso? Não, não preciso.
Mas se eu for no mercado, eu preciso, concorda? Então faça a sua parte. Seja responsável, viu? Seja comprometido. Entenda o peso social de cada uma das suas atitudes, das nossas atitudes. Mas não deixe que o medo te acovarde. Eu vou pela quarta ou quinta vez ler a mesma pergunta 932, que é o título da nossa conversa, antes de fechar. Por que no mundo, frequentemente, a influência dos maus supera a dos bons? E eu vou repetir a resposta para ficar para dormir e sonhar com o seu anjo da guarda falando com você. E aí? Aprendeu? Pela fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Estes, quando quiserem, assumirão a preponderância. É claro que, como eu disse, a gente não tem respostas para tudo, existem forças externas, existem coisas que dependem muito das leis e da cultura onde nós vivemos, mas fazer ao próximo o que gostaria para si e tentar dar o seu melhor na vida é uma obrigação de todos nós que nos intitulamos pessoas de bem, que queremos ser boas, que somos cristãos e, sobretudo, que somos espíritas. Porque o espírita não tem a desculpa da ignorância. O espírita não tem a desculpa do medo. O espírita não tem a desculpa de não conhecer as consequências. Então, eu termino desejando de verdade ter sido capaz de tocar qualquer célula aí desse coraçãozinho, dos seus neurônios, e fazer com que vocês pensem um pouco e tirem suas conclusões. As minhas são exatamente estas que eu compartilhei com vocês nessa noite e que eu acho que devo sempre estar focada em fazer o melhor nesse sentido. E eu espero que, mesmo que a gente nunca se conheça pessoalmente, um dia a gente faça uma grande aglomeração lá numa colônia espiritual muito legal, dizendo: Vânia, a gente trabalhou junto. Eu quero estar lá, vocês perceberam, né? Tô trabalhando para isso. Vamos juntos, né, gente? Vamos nessa? Vamos nesse momento, então, encerrar. Se vocês colocaram nome de pessoas para vibrações, se não, lembre das pessoas que estão necessitadas agora, seu copinho de água para quem está precisando de um remedinho espiritual. Vamos vibrar, 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 vibrar. Primeiro de tudo hoje, vibrar pela cura. Primeiro pela cura da alma. Tanta gente doente por falta de fé, de amor, de compreensão. E vibrar pelo corpo, para que a gente vença as doenças que estão nos maltratando de forma desnecessária. E que se tornem cada vez mais desnecessárias porque nós estamos aprendendo. E que nós possamos vibrar por todo o nosso planeta, pela natureza, vegetal e animal, por todos os seres humanos sem distinção nenhuma. Que nós possamos vibrar para que este planeta que está já adentrando, que adentrou talvez, ao mundo de regeneração, faça com que nós sejamos estimulados a acelerar a nosso salto também para a regeneração. Que nós possamos imaginar nesse momento o nosso mentor nos dando um abraço quentinho, gostoso. Quentinho para mim que está frio. Talvez para vocês seja refrescante. Mas um abraço gostoso e cheio de muito amor, de muita alegria. Pela cura de todas as pessoas que não estão conseguindo entender que maravilha que é estar aqui. É difícil, é complicado, mas é uma maravilha. Porque nós estamos numa baita escola de progresso. E que nós possamos pedir aos nossos mentores que, além de todas essas pessoas, todo esse grande mundo, toda a nossa humanidade, por toda essa obra divina, nós vibremos em nome de nós mesmos, pedindo a Deus que nos fortaleça para ser os homens bons que a doutrina espírita explica e que nós possamos começar a agir com mais coragem no nosso dia a dia, na nossa vida, e que sejamos luz, paz e amor, respeito e educação por onde passarmos. Que Deus abençoe, que Jesus ampare e ilumine, que vocês fiquem bem. Muito obrigada pela companhia
E a gente se vê qualquer hora dessa, se Deus quiser, tá bom? Boa semana. Beijo. Tchau.